Nesta videoaula vamos falar sobre regras de derivação. O que vamos fazer nesta sessão, a sessão 3, o capítulo 3 do livro, é o seguinte: a gente está calculando a derivada através de um limite, através de calcular um limite. Tá? Então, o que queremos é o seguinte: não fazer, toda vez que vamos fazer uma derivada, a gente não vai calcular esse limite, sino que van a existir ya unas regras preestablecidas que a derivada de esto tiene esta forma, a derivada de esto tiene esta forma. Y a gente aprende a uma espécie de tabela, se a função é assim, a derivada é assim. Tá? Mas no fundo, por trás disso, está o limite. A derivada é um limite. Então, vamos então começar com um exemplo mais simples. Vamos estudar as derivadas de funções constantes, potências e exponenciais nesta sessão. Tá? Então vamos começar com a função constante. Tá? Então aqui nós temos o gráfico de uma função constante igual a c. Tá? Esta é a função. Vou colocar aqui. É a função f de x igual a c para todo x em R. Tá? Vou tirar isso aqui. Então, a função constante significa que em todo x, em todo valor x aqui, a função tem a mesma altura c. Tá? A função atinge a mesma altura c em todo valor de x. É a função constante. Então, para calcular a derivada da função constante, temos que fazer um limite. Tá? Então, tomamos a função constante aqui, f de x igual a c, é a função constante. E para calcular a derivada desta função em um x, temos que calcular o limite quando h vai para zero de f de x mais h menos f de x sobre h, que é o quociente da derivada. Mas f, não importa que está aqui dentro, o valor de f é sempre c. Tá? Então isso fica c menos c sobre h. H ainda não é zero. Lembre, hzinho lembre que sempre nestes limites h não é zero. Tá? H está se aproximando de zero, mas não é zero. Então, esta expressão é zero. Porque a parte de cima é zero e a parte de baixo não é zero. Tá? É zero sobre h, onde h não é zero. Está se aproximando de zero, mas não é zero. Então, esta expressão é sempre zero. E o limite de uma constante é a constante. Tá bom? Então, o que nós temos é que se calculamos a derivada da função constante seguindo a definição pelo quociente, pelo limite do quociente, essa derivada vai dar zero. Então, a função constante tem derivada zero. Isso se vê fácil aqui, porque é o gráfico da função é uma reta com inclinação zero. Tá? Temos inclinação zero. Então, colocamos isso como vamos colocá-lo como um resultado destacado aqui, que é a derivada da função constante zero. Certo? Sempre que derivamos uma constante, o valor dessa derivada vai ser zero. Tá bom? Agora vamos para potências. Então, uma função potência é uma função desta forma: f de x igual a x elevado a n. Por exemplo, x elevado a 2, x elevado a 3. Bom, de fato, x elevado a zero seria a função constante, tá? Então vamos colocar aqui uma nota aqui. Aqui nesta parte vamos colocar que f de x igual a x, perdão, não. Então, vou deixar isto para depois. X elevado a zero é 1, tá? Então seria uma espécie de função constante. Então, vamos derivar as funções da forma x elevado a n. Vou tocar isto aqui. Vamos derivar esse tipo de funções. Começamos com x elevado a 1, que seria o primeiro exemplo. F de x igual a x. Então, o gráfico de f de x igual a x é esse aqui.
¿tá? Y vemos que ese gráfico es una recta con inclinación 1. ¿Tá? Inclinación 1, lembre, significa que siempre que yo tome 1 aquí, aquí es 1. Esa recta tiene inclinación 1 porque cualquier triángulo con ángulo recto aquí, si a base 1, altura 1. Por eso a recta tem inclinação 1. Então, a derivada da função f de x igual a x é 1. Tá? Perdão, vou apagar isso aqui. Se temos f de x igual a x, então a derivada da função assim é a função constante igual a 1. Isso é fácil de calcular também pelo limite. Porque aqui se fazemos f' en x, por definição, o limite, quando um hzinho vai para 0, de um quociente. Vou apagar isso aqui, se é melhor. Que é f de x mais h menos f de x sobre hzinho. Isso é o limite. Mas resulta que, quanto é f de x mais h? Isto vai ser o limite, quando hzinho vai para 0. Como f de x é igual a x, f de x más h é x más h. E f de x é x sobre h. Resulta que aqui x com x se cancela. Tá? Isso me dá o limite. Quando hzinho tende a 0 de h sobre h. Que isso é o limite. Quando hzinho tende a 0 de 1. E o limite é uma constante, é a constante. Então, por isso o limite, neste caso, é 1. Então, a derivada da função f de x igual a x é 1. Tá? Que é a inclinação da reta tangente. Bom, já vimos em alguns exercícios passados que a derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Tá? Então, o que queremos é, vamos tentar estabelecer este resultado. A derivada de x a n que existe uma regra para derivar a potência. A derivada de x a n desce o n aqui e resta 1 ao expoente. Bom, vamos fazer mais um caso mais que é feito no livro, que é a derivada de x a 4. Tá? Então, lembre, para calcular essa derivada, temos que calcular este limite. Limite quando hzinho vai para 0 de f de x más h menos f de x sobre h. F de x más h é x más h a 4. Tá? Porque está nossa função. Menos f de x, que é x a 4 sobre h. X más h a 4, exercício, é todo esse monstro aqui. Ó. Tá? X más h elevado a 4 é todo esse monstro. Não vou fazer aqui. Menos x a 4 sobre h. Esse limite. Mas resulta que aqui, este com este se cancela. E agora, todo o resto tem h. E isso permite factorar um h em cima. Todo isto aqui tem h. Ó. Tá? E isso permite cancelar um hzinho de cima com o de baixo. Então aqui fica h, aqui vai sobrar um h, aqui vai sobrar um h ao quadrado e aqui vai sobrar um h ao cubo. Como h vai para 0, como hzinho vai para 0, mata este e mata este, e este não tem h. Tá? Então dá 4x ao cubo. Tá? Porque estes três ficam com h e h vai para 0. E este não tem h, dá 4x ao cubo. Então temos que a derivada de x a 4 é 4x ao cubo. Tá? E isso sugere que esta fórmula pode ser verdadeira. E de fato, esta fórmula aqui é verdadeira. Existe uma regra para calcular a derivada da potência. E é esta aqui. A derivada da potência, a derivada de x a n é nx a n menos 1. Ou seja, o n cai e se resta 1 ao expoente. E essa fórmula pode ser demonstrada pelo menos aqui no caso em que n é inteiro. Essa fórmula vale para n inteiro, vale na verdade para n real. Mas observemos que para n inteiro é verdadeiro. O sea, vamos demonstrar esta fórmula
no caso em que n é um inteiro. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Depois esta fórmula vai ser verdadeira se n é uma fração, ou vai ser verdadeira se n for negativo, por exemplo. Mas se n é inteiro, o fato de que seja verdadeiro está baseado en esta igualdade aqui. Se você multiplica nestes dois, dá este. Tá? É um fato clássico, se vocês multiplicam x por toda esta coisa, e a por toda essa coisa, fazem a resta, se cancela um monte de coisas e só sobram esses dois. Vocês podem fazer isso como um exercício. Então, esta igualdade é verdadeira, tá? Ou seja, quando temos x a n menos a n, sempre podemos factorar x a n menos a n desta forma. Então, como temos esta função aqui, queremos calcular a derivada. Outra forma de calcular a derivada é esta aqui. Vamos calcular a derivada em a. Um a qualquer. Então, vai ser outra forma de calcular a derivada, fazer o limite quando x tende a a, de f de x menos f de a sobre x menos a. Este limite é 0 sobre 0. E para poder calcularlo precisamos factorar e cancelar algumas coisas. Mas como f de x é x a n, menos f de a, que é a n, sobre isto. Agora, a parte de cima, escrevemos desta forma. Então, x menos a com x menos a cancela. Tá? Este de aqui cancela com este. E vai sobrar esta parte em cima. Agora, como x se aproxima de a, isto se aproxima de a n menos 1. Isto se aproxima de a n menos 2 por a. Tá? A n menos 2 por a é a n menos 1. O sea, cada um destes caras se aproxima, todos esses termos vão ser a n menos 1. Então, vamos ter 1, 2, 3, 4, n vezes a n menos 1, que dá este cara. Tá? Tá bom? Então, como x se aproxima de a, substituindo aqui x por a, dá estes n caras. E todos eles são a n menos 1. Isso demonstra que que esta fórmula é verdadeira no caso em que n for um inteiro positivo, tá? Mas de fato essa fórmula vale para inteiro negativo. Acho que aqui eu cometi um erro aqui. Vamos mexer um pouco aqui. Então, a questão é que vamos deixar como o livro deixa como um exercício de mostrar pelo limite que isto é verdadeiro, que a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado, pelo limite, tá? Isso significa que você tem que calcular aqui, como aqui f de x é 1 sobre x, então aqui temos que calcular o limite quando h vai para 0, tá? Vamos apagar aqui para... Então, f' em x, fazê-lo pequeno aqui, é o limite, quando h vai para 0, de f de x mais h, menos f de x sobre h, certo? Mas isso é o limite, quando h vai para 0, f de x mais h é 1 sobre x mais h. Porque isso que f de x faz, coloca ao contrário, inverte. Menos f de x sobre h. E vocês vão proceder com este limite e demonstrar que dá menos 1 sobre x ao quadrado. Mas observem que 1 sobre x é x a menos 1. X a menos 1. E isto aqui é menos x a menos 2. Então, a fórmula está sendo válida para expoente negativo. A derivada de x a menos 1, que é este cara, desce menos 1 y resta 1 aquí. Entonces, nada, menos 1, menos 2. Entonces, esta fórmula está siendo válida en ese caso. Tá? Bom, isso não demonstra que essa fórmula vale para expoente negativo, mas sugere que essa fórmula pode ser verdadeira para expoente negativo. Tá? A gente não vai demonstrar que ela é verdadeira para todos os expoentes negativos, mas é verdadeira. Agora, para expoente fracionário também vale, porque observem que a gente já demonstrou atrás, no exemplo 3 da sessão 2.8, a sessão passada, mostramos que isto era verdadeiro. Se vocês voltam atrás,
Na sessão 2.8 foi feita uma videoaula demonstrando que este limite é verdadeiro. Mas isto é x ao meio. Raiz de x é x ao meio, lembrem? Isso é por definição. A raiz de x meio só vale somente para x maior ou igual que 0. Não vale para x negativo. Então, isso está dizendo que a raiz de x ao meio é desce o meio, aqui, e resta o meio. Então dá 1 meio menos, e resta 1. 1 meio menos 1, menos 1 meio. Tá bom? Então aqui teria que ser, cai o meio, e fica 1 meio menos 1. Resta 1 aqui, que dá menos 1 meio. Então, de fato, a gente não vai demonstrar, mas de fato esta fórmula é sempre verdadeira, tá? Qualquer derivada, se n for un número real, cualquier, puede ser un número real positivo, negativo, un fraccionario, un número irracional, n, a derivada de x a n es nx a n menos 1. ¿Tá? Vamos a hacer aquí dos ejemplos. Vamos a derivar este y este. Vamos a comenzar con a. Vamos con a aquí. Entonces, perdón, aquí f de x es 1 sobre x al cuadrado, mas esto es más cosa que x a menos 2, ¿cierto? Entonces, pela regra que acabamos de falar, a derivada dessa função é desce o menos 2 e multiplica x por menos 2 menos 1. Ou seja, que f' em x, tá? É menos 2 por x a menos 3. Tá? Então, seguindo a regra que é verdadeira que acabamos de... Tá? Acabamos de mostrar que esta regra, bueno, no demostramos, mas esta regra é verdadeira, a demonstração é muito grande para fazerla no livro, mesmo no livro, há muitos casos que considerar, mas em todos eles se verifica que esta regra de derivação é verdadeira. Então, a gente não tem que calcular o limite mais para esta função, sino que segue a regra. Tá? E no caso B, temos a função f de x igual a, no caso B era raiz cúbica de x al cuadrado. Raiz cúbica de x al cuadrado, ¿cierto? Mas esto puede ser escrito como x elevado a 2 tercios. X elevado a 2 tercios. Então, certo? Porque o 3 embaixo significa raiz. Então, a derivada disto, como x elevado a 2 tercios, é 2 tercios que multiplica a x a 2 tercios menos 1. Tá bom? E daí nós temos que, então, a derivada de x vai ser 2 tercios que multiplica a x, então dá 2 tercios menos 3 tercios, que é 1, né? Isso dá 2 tercios por x a 2 menos 3 menos 1 tercio. Tá? Porque aqui 2 tercios menos 3 tercios fica 2 menos 3 sobre 3. Tá? Menos 1 tercio. Tá bom? Então, esses exemplos só para ilustrar que você não precisa mais calcular o limite quando h tende a 0. Basta seguir, então, esta regra. Tá bom? É o que faremos. Bom, aqui está, gostei do gráfico, por isso coloquei ele aqui. A função em azul, esta função em azul aqui, é y igual a x a 2 tercios. Tá? A derivada dela está em vermelho. Tá? A derivada dela, esta é a derivada, igual a 2 tercios de x a menos 1 tercio.
Ou seja, 2 tercios, x a menos 1 tercio é 1 sobre raiz cúbica de x. Tá bom? Então, x, porque o expoente negativo significa coloca embaixo. Então, vai ser 1 sobre x a 1 tercio embaixo. X a 1 tercio raiz cúbica. Então, este gráfico em vermelho é a derivada da função em azul. Observe que esta função, ela tem aqui temos um pico aqui, né? Esta função, ¿qué acontece? A derivada de esta, a derivada en cero no existe, tá? Entonces, si yo llamo f de x, si f de x é raiz cúbica de x al cuadrado, que é x a 2 tercios, certo? Então temos que f' em cero não existe. A derivada de cero no existe. Porque lembrem que a derivada nos dio 2 tercios por x a menos 1 tercio, que era a mesma coisa que 2 tercios por 1 sobre raiz cúbica de x. E então, esta função não está definida em zero. Aqui x tem que ser diferente de zero. De fato, x é diferente de zero porque está embaixo. Então, não podemos dividir aqui por zero. Então, esta função não tem derivada em zero e isso vemos no gráfico. Vemos aqui no gráfico claramente que esta função não tem derivada em zero, tá? Porque já vimos que onde não, a derivada não existe nestes pontos onde você tem bicos. Porque aqui você teria múltiples retas tangentes, tá? Aqui você teria esta como reta tangente, esta, todas seriam retas tangentes. Tá? A derivada não existe nesse ponto. Porque não temos a unicidade da reta tangente. Bom, vamos terminar con este ejemplo. Dice, encontre as equações da reta tangente e da reta normal a função y igual a x por raiz de x no ponto 1, 1. Tá bom? Então, vamos ver aqui no gráfico rapidamente. Então, vamos fazer aqui em outra cor aqui. Vamos fazê-lo em esta cor. Então, efetivamente aqui no gráfico, nós temos que isto é 1 e isto é 1. Então, este aqui é o ponto 1, 1. Bom? Este é o ponto 1, 1. Em azul, temos o gráfico de y igual a x por raiz de x. Foi feito no livro, tá? Então, não há como saber. Teríamos que, esse gráfico poderíamos fazê-lo no Wolfram Alpha. Mas em princípio a gente não sabe que esse gráfico tem esta forma que parece muito uma parábola, mas não é uma parábola. A reta tangente está em vermelho e a reta normal está em verde. A reta normal significa, a reta normal é aquela reta que é perpendicular à reta tangente. Ou seja, estas duas retas aqui formam ângulo de 90 graus. A reta tangente sendo a vermelha e a reta normal esta. Tá bom? Então, como calculamos a equação da reta tangente? Precisamos da inclinação. Tá? Então, vamos aqui colocar aqui, solução. Então, nós temos que a função é esta aqui. É x por raiz de x. Mas isto é x multiplicando por x ao meio. Certo? Então, quando temos essa situação, se soma nos expoentes. É x por 1 mais, x elevado a 1 mais 1 meio. Somamos o expoente, porque estava x elevado a 1. 1 mais 1 meio dá 3 meios. Então, a função que nós temos é x a 3 meios. Que, na verdade, é a raiz quadrada de x ao cubo. Isso é x a 3 meios. Tá bom? Então,
que nós temos é que precisamos a inclinação da reta tangente. É a primeira coisa que temos que calcular. Mas a inclinação da reta tangente precisamos, então, a derivada de isto. Então, aqui seguimos a regra que já calculamos. Como era x elevado a 3 meios, o 3 meios cai e multiplica a x a 3 meios menos 1. Certo? Então, isto nos dá igual a 3 meios que multiplica x a 3 meios menos 1, que é 2 meios. Então, isto nos dá 3 meios de x a 3 menos 2 a 1 meio. Tá bom? Isso nos dá, então, que a derivada desta função é 3 meios por x a 1 meio, que é raiz de x. Tá? É 3 meios por x a 1 meio. Não? Então, temos a derivada. Mas, então, lembrem que a equação da reta tangente, a equação desta reta aqui, vamos colocá-lo aqui, era, aqui a reta tangente era y igual a mx mais b. Tá bom? Então, m e b era o que tínhamos que encontrar. Tá bom? M era a derivada de esta función en 1. ¿Tá? Este número m era a derivada de esta función en 1. Aquí tenemos que esto era a derivada en 1. Ese era el valor de m. Y este aquí encontrábamos después. Entonces, aquí tenemos que calcular la derivada en 1. Entonces nos da que m queda derivada en 1. Que esto nos da 3 medios de la raíz de 1. Que es 3 medios. Entonces sabemos que m es 3 medios. Que é 1.5. Certo? Ok. Então, como calculamos o valor de B aqui? Isso aqui. Então, lembrem que a equação de uma linha reta o que caracteriza uma linha reta é o seguinte. Vou apagar aqui. Então, em uma linha reta, se eu tenho aqui, vou fazer aqui brevemente, se temos uma linha reta, aqui temos um ponto x0, y0, e aqui temos um ponto x, y variando. Este ponto é dado, como o ponto 1, 1, por exemplo. Este ponto é dado e já este ponto varia sobre a linha reta, tá? Então, o que sabemos é que se eu traço aqui este quadradinho, fazê-lo melhor aqui para que fique bem perfeitinho, melhor assim, ó, aqui e aqui. Então, o que eu sei é que esta altura sobre esta vai dar m, tá? Então, que sabemos que m é y menos y0 sobre x menos x0. Então, isso caracteriza a equação de uma linha reta, que não importa x0 e y0 é um ponto fixado. Não importa que outro ponto x, y você tome sobre a linha reta, este cociente sempre dá a constante m, ou seja, vai dar 1.5. Vai dar 3 meios, sempre. Então, daqui sai que y menos y0 é m por x menos x0, e isto é o que chamamos de equação da linha reta também. Tá? Então, se fazemos isso aqui, voltando aqui, nós vamos ter que y menos y0, que é 1, porque y0 era 1, certo? Porque estamos calculando a equação da linha reta em este ponto 1, 1.
Este ponto tem coordenadas 1, 1. Então, x0 é 1, y0 também é 1. É 3 meios por x menos x0, que é 1. Tá? E depois de resolver aqui, temos que y é igual a 3 meios de x menos 3 meios mais 1. Então, nos dá que y é 3 meios de x menos 1 meio. Fazendo a conta, tá? E esta é a equação da linha reta tangente. É a equação da linha reta tangente ao gráfico da função no ponto 1, 1. Ou seja, é a equação desta aqui. Tá? Encontramos que M era 3 meios e B era menos 1 meio. Tá bom? Não. Vamos fazer aqui. Onde encontramos a equação da linha reta tangente. Vamos para encontrar a equação da linha reta normal. Tá? Então, vamos fazer aqui o... Então, vou fazer a equação da reta normal ao gráfico de... Vou aumentar aqui para que... Vamos fazer a equação da reta normal ao gráfico de y igual a fx igual a x, era 3 meios, né? No ponto 1, 1. Tá bom? Então, voltando lá, nós tínhamos que o gráfico da função era assim, certo? Aqui temos a reta tangente em um ponto aqui, que era o ponto 1, 1, e descobrimos que esta tangente em 1, 1, tinha a fórmula era 3 meios de x menos 1 meio, certo? E queremos encontrar a equação da reta normal. A reta normal, ela forma ângulo de 90 graus aqui. Esta é a normal. E a reta normal tem a equação y igual a mx mais b. Mas resulta que o que sabemos pelas aulas sobre as retas, que quando dos retas forman ángulo de 90 graus aqui, este ángulo aqui de 90 graus, tá? Um ângulo reto. Elas são retas normais. Então, o que sei é que o produto das inclinações dá menos 1. Tá? Então, reta tangente. Então, que temos a inclinação da tangente por a inclinação da normal tem que dar menos 1. Tá? Como a inclinação da tangente aqui dava 3 meios, por a inclinação da normal tem que dar menos 1. Isto nos dá que a normal é menos 1. Aqui, né? Então, isto nos dá que a normal tem que ter inclinação menos 2 terços. Tá? Menos 2 terços é a inclinação da reta normal. Então, sabemos que aqui dá menos 2 terços. Bom? Então, a equação da reta normal vai ser como antes, vai ser y menos y0 igual a m
por x menos x0. ¿Tá? Entonces, en el caso de la recta normal va a ser y menos 1, porque la también va a pasar por 1, e igual, a inclinación va a ser menos 2 tercios, ¿tá? Por x menos 1. De fato, aquí ya está la respuesta, você puede usar esta respuesta. Esa es válida como respuesta, esa es realmente a ecuación da reta tangente. Mas a gente pode isolar o y aqui. Então dá menos 2 tercios por x, multiplicando aquí. Este por este da más 2 tercios. Este menos con menos da más, este por este da más 2 tercios. Y este pasa para la sumar, ¿tá? Más 1, que es 3 tercios. Então eu tenho que a equação vai dar igual a menos 2 tercios más 5 tercios. ¿Tá? Ou seja, a equação normal aqui era y igual a menos 2 tercios de x más 5 tercios. Esta era a equação da reta normal. ¿No? Entonces, es típicamente un ejercicio que puede caer en una prueba, porque es una cosa simple, porque la ecuación de la línea recta es fundamental. Você tem que saber, tem que saber cuál es la ecuación de la línea recta, tem que saber cómo se calcula la ecuación de una línea recta, ¿tá? Porque las líneas rectas son fundamentales en problemas de aplicaciones. Entonces vamos a dejar aquí, vamos a continuar después con la derivada da exponencial.